Estamos começando mais um Tal Podcast. Eu sou o Douglas Rafael e hoje o meu ilustríssimo convidado é Guilherme Ullmann, ele que é psicólogo, analista comportamental, com mestrado em psicologia clínica e da saúde. Muito boa noite, Guilherme. Boa noite, Douglas. É um prazer retornar aqui novamente para conversar com vocês e com o pessoal que nos acompanha. Então, tenho certeza que vai ser uma excelente noite aí para nós. Com certeza é um prazer para mim também estar recebendo você de novo aqui e já abrindo as portas para futuras visitas novamente, Guilherme. Antes da gente entrar no nosso assunto da noite, eu quero falar um pouquinho dos nossos apoiadores, os patrocinadores do nosso podcast. O Cicobi, no campo ou na cidade, para você ou sua empresa. O Cicobi tem as melhores opções financeiras. Aqui você encontra cartões, seguros, créditos e muito mais. Tudo com taxas justas e com atendimento personalizado de uma cooperativa em que você não é cliente, mas dono. Visite uma de nossas agências e seja cooperado. Cicobi, mais que uma escolha financeira. Padaria Schneider oferece a você, amigo e cliente, um gostoso café da manhã e você pode pedir o seu pelo fone 559-9210-0487. Você encontra toda a linha de pães, cucas, doces, bolachas, salgados, pastéis, entre outros, lá na Padaria Schneider. Aquele delicioso cafezinho tem por lá também. E o Guia Criciúmal, que é nosso parceiro na divulgação das lives aí. Se você ainda não acessou o Guia Criciúmal hoje, acesse lá www.guiacriciúmal.com.br e fique por dentro de tudo que acontece em Criciúmal e na região. E hoje temos sorteio, então, essa noite aí, para quem estiver comentando na live aí no YouTube, já manda um comentáriozinho lá com o teu nome completo, nome, sobrenome, de preferência. E vai estar participando num sorteio aí de um livro, que é o nosso assunto da noite, e mais um brinde surpresa aí do Cicobi, que também é nosso patrocinador. O livro é oferecimento da Padaria Schneider, né? Então, hoje, durante a live, a gente vai estar sorteando para vocês aí esse belíssimo livro que a gente vai comentar muito sobre essa noite. Guilherme, a pirâmide do bem-estar, que é o assunto da noite, então, o que te levou a escrever um livro? Então, Douglas, fico muito feliz em poder vir aqui conversar com vocês sobre esse livro. Né? Faz tempo já que eu pensava em escrever um livro, só que sempre fica naquela questão de conseguir colocar em prática. Né? E felizmente nesse projeto aqui eu consegui levar ele do início ao fim. E estou muito feliz em poder apresentar ele aqui para vocês, em poder apresentar ele para o pessoal aí que está conhecendo online e para todos aqueles que já tiveram a oportunidade de ler e que ainda vão ter. E o que é interessante nesse livro aqui é que ele passou muito tempo sendo gestado, né? Desde que eu comecei a trabalhar na psicologia clínica, atender o pessoal, estudar, tudo mais, eu já comecei a trabalhar as ideias que são trazidas aqui nesse livro. Mas quando eu montei a estrutura dele mentalmente, eu tinha ele mentalmente praticamente pronto do início ao fim, porque as ideias foram se organizando a tal ponto que quando eu iniciei a escrita do livro, eu já sabia como eu ia começar, como eu ia escrever o livro e como eu ia terminar. Né? Então ele surgiu assim, a estrutura dele praticamente pronta, depois foi só colocar no papel. Porque o que eu trago nele são experiências do meu trabalho, né, do dia a dia, tudo aquilo que eu estudei e tudo isso também colocado na prática. E como que surgiu a ideia de pirâmide, então, do bem-estar? Porque eu passei a perceber que toda vez que eu falava sobre saúde mental, inclusive aconteceu aqui no programa de vocês também, se quem acompanhou vai lembrar e vocês também talvez lembrem, eu sempre passei a falar que existe uma base para a saúde mental. Ou seja, toda vez que a gente vai trabalhar com algum paciente ou falar sobre saúde mental, a gente precisa falar sobre essa base. E a base da saúde mental, que estrutura toda e qualquer possibilidade de trabalho em saúde mental, é sono, atividade física e alimentação. Então, eu passei a perceber que eu repetia o tempo todo isso para os pacientes, em palestras. Toda vez que eu falava em saúde mental, eu falava sobre a base da saúde mental. Então, eu falava sobre a importância da atividade física, sobre a importância da alimentação e sobre a importância do sono. Tendo o pensamento de que, se a gente não trabalhar bem esses fundamentos que são a base, fica mais difícil a gente trabalhar qualquer outra coisa.
Então, sempre no início de qualquer atendimento, no início de qualquer fala sobre saúde mental, se falava sobre a base. E um dia eu comecei a pensar, mas então, se essa for a base, o que vem depois? Na continuidade dos atendimentos, na continuidade do trabalho com aquele paciente. E aí que me surgiu a ideia de pirâmide. Então, eu simplesmente peguei lá uma caneta e fiz um desenho. Pronto, então, essa aqui é a base. Alimentação, sono, atividade física. E o que vem depois? E aí que começou a me surgir a estrutura de pirâmide, né? que vem o que é tratado depois no livro. Quem puder ter o acesso a ele vai ver que a gente começa a falar de outros hábitos, outras atividades importantes que são faladas com pacientes, em palestras, ou seja, tudo aquilo que é importante para a saúde mental que é contemplado nessa pirâmide. Então, depois é falado sobre gratidão, perdão, estabilidade financeira, positividade, rede de relacionamentos saudáveis, espiritualidade e propósito como as bases da pirâmide. Mas, claro que somente isso não fecha todas as necessidades que a gente tem para uma vida com bem-estar. E, além disso, então, eu falo sobre alguns fatores de proteção e alguns fatores de risco. E esses, no caso, seriam como se fosse assim algo que fosse para complementar a pirâmide, como se fosse formado pelas bases, pelos tijolos, que são esses que eu falei aqui, e esses outros fatores seriam, digamos assim, a tinta, seria aquilo que viria enfeitar. E os fatores de proteção que eu coloco são meditação, autocuidado, contato com a natureza, e os fatores de risco são a opinião dos outros, a prisão do EC e as redes sociais. Então, durante o livro, eu vou estruturando cada um desses hábitos e falando sobre o impacto que eles têm na saúde mental. E como eu falei no início, quando eu iniciei o livro, eu já tinha toda a estrutura dele mentalmente pronta. Então, quando eu comecei a falar lá sobre atividade física, que é o primeiro item, eu já tinha o último em mente. Eu já sabia como eu ia encerrar. Já estava tudo... Justamente. Então, quem ter acesso ao livro vai perceber que ele tem que ele é bem linear, assim, que ele tem toda uma coerência lógica entre o que é escrito, justamente porque quando eu estava escrevendo um parágrafo, eu já tinha mentalmente a ideia do que eu escreveria no próximo. Sim. Então, essa foi uma particularidade assim do livro, né? Cada pessoa que escreve um livro tem o seu próprio processo criativo, né? Algumas pessoas começam com um capítulo, vão desenvolvendo, as ideias vão surgindo, mas, no meu caso, as ideias surgiram como um todo e depois foram colocadas no papel. Você comentou que essa ideia de escrever um livro ela já é mais antiga, você já vinha há mais tempo pensando em fazer. Tu sabe me dizer mais ou menos quanto tempo levou desde o início, vamos dizer assim, desde que tu decidiu começar a fazer, até ter ele pronto hoje na mesa aí? Então, essa ideia ela vem sendo trabalhada já faz uns 2 anos. Né? Quando eu comecei a pensar na possibilidade do livro, como escrever, e como eu te disse no início, eu fui criando a estrutura dele mentalmente. Então, Sim. Às vezes, eu começava a colocar no papel e eu via que não engrenava, a coisa não ia, até que as ideias surgem assim, né? Até que um dia, do nada, assim, eu simplesmente peguei uma caneta e pensei na estrutura de pirâmide, fui lá, desenhei a pirâmide, e aí fiz cada quadradinho, coloquei cada parágrafo no seu quadrado e pronto, agora é só desenvolver cada parágrafo desses. Ou seja, normalmente as ideias quando elas surgem do nada assim e simplesmente aparecem. Então eu já tinha essa vontade de escrever, já treinava escrita, já escrevia, já tinha iniciado algumas vezes, né, deixado lá o início do livro, mas ele não conseguia ter uma sequência. Sim. Então agora que eu consegui dar essa sequência e levar ele até o final. Então, claro que isso gera uma satisfação imensa, inclusive porque eu vi o livro como uma nova oportunidade de alcançar pessoas. Sim. Né? Que hoje eu trabalho bastante com grupos, trabalho em atendimento individual, trabalho com palestras também, e o livro se torna mais um canal para poder conversar com as pessoas. Inclusive, quando eu pensei na forma de escrita do livro, eu coloquei como uma forma de escrita assim, em que eu me senti sentado na frente de alguém. Então, o livro ele é em forma de conversa. Quem lê ele vai perceber que ele é uma linguagem bastante acessível, bastante fácil, e as pessoas que já leram estão dando esse feedback de que realmente elas se sentem numa conversa, num bate-papo, como a gente está aqui agora, né, em que eu estou conversando
e você está ouvindo, mas nada assim muito fora daquilo que é uma conversa entre duas pessoas.
ter uma saúde não só mental, mas também uma saúde física na vida do leitor. E eu vi que você aborda bastante o tema, então, como tu falou, da base do sono, da atividade física e da alimentação. Essas três peças, elas são conectadas de certa forma, não? Com certeza, porque uma vai influenciando a outra. Isso, inclusive, eu coloco aqui no livro, de que apesar desses hábitos serem colocados assim em formato de pirâmide, não quer dizer que um vem depois do outro. Ou seja, não quer dizer que a pessoa vai fazer atividade física, depois ela vai cuidar da alimentação e depois vai ir trabalhando outros hábitos. Sim. Eles são interligados. Então, a atividade física pode interferir lá no último pilar da pirâmide, que seria o propósito, né? A pessoa pode inverter as situações, ou seja, não quer dizer que um acontece, não quer dizer que segue uma linha, assim como está aqui no livro. Todos eles são interligados, mas todos têm uma importância e um vai interferindo no outro. Então, a atividade física, alimentação e sono, eles são as bases, porque não tem como a gente pensar em uma saúde mental aceitável, uma saúde mental equilibrada, sem ter essas três bases envolvidas. Então, eu diria que são as principais que a gente precisa pensar e trabalhar. Quando alguém chega no consultório, independente da gravidade do caso ou independente da necessidade da pessoa, porque muitas pessoas também vêm para atendimento psicológico sem ter nenhuma demanda de doença mental. As pessoas vêm porque elas estão bem, mas sempre acreditam que pode melhorar. Hoje a psicologia, principalmente a psicologia positiva, nesse desenvolvimento que teve na área, já não trabalha mais somente com a ideia de doença. Sim. Hoje a psicologia trabalha muito com a ideia de desenvolvimento pessoal. Principalmente em centros maiores, não tem mais essa ligação entre a psicologia e o transtorno mental. A psicologia ela é muito usada e muito bem vista assim, também por pessoas que estão num grau de funcionamento satisfatório, mas acredito que pode melhorar. Sempre naquela ideia de que não existe uma pessoa que atinge a perfeição, uma pessoa, ou seja, que está 100%. Todo ser humano ele tem um potencial de desenvolvimento, e a psicologia entra nisso. Então, mesmo as pessoas que estão bem, mas buscam melhorar, elas precisam atentar para essas bases da pirâmide, que são a atividade física, o sono e a alimentação. E aqui no livro, então, eu desenvolvo e explico por que são tão importantes. Hoje, a atividade física, vários e vários estudos vêm comprovando o quanto ela impacta a saúde mental. Desde a diminuição da ansiedade até a diminuição dos sintomas de depressão. A atividade física, quando ela é feita regularmente, ela pode produzir no cérebro os mesmos efeitos de um antidepressivo. Então você percebe o impacto que ela tem. Por isso que não tem como pensar em saúde mental em uma pessoa sedentária. Mas alguém pode dizer, mas eu sou sedentário e estou bem. Imagina o quanto não poderia estar melhor se fosse ativo fisicamente. Então, assim, a atividade física ela tem um potencial de impacto muito forte. Então tem ligação direta com o bem-estar mental também. Totalmente. A gente sempre ligou a atividade física à saúde física, né? Sim. A questão cardiovascular, a questão do controle de peso, tudo mais. Mas cada vez vem se provando que a atividade física impacta tanto a saúde mental quanto a saúde física. Então, como eu disse, não tem mais como pensar em saúde mental sem envolver a atividade física. E como eu disse, tem pessoas então que podem falar, mas eu sou sedentário e estou bem. Imagina como não poderia estar, melhor ainda, se praticasse ativo atividade física. Também. Mas muito interessante isso, cara. Você falava sobre psicologia positiva, mas antes disso, eu quero lembrar o pessoal que está nos assistindo que hoje tem sorteio, então, se você quiser concorrer a este livro aqui, qualquer das câmeras? Aqui. Este livro aqui, que é o que a gente está falando, a Pirâmide do Bem-Estar, escrito pelo nosso grande amigo Guilherme, está sendo sorteado hoje. Então, para você participar desse sorteio, é só comentar aí na live no YouTube, vai ser sorteado o livro e um brinde do Cicobi também, que é um brindezinho surpresa aí. Você falava sobre psicologia positiva. Psicologia positiva, psicologia tem diferença?
esse positivo, o que difere ela da psicologia tradicional, vamos dizer assim? O positiva seria uma área da psicologia, uma área de estudo. Aham. Né? Então, e o pessoal também que tiver alguma dúvida, pode mandar aí nos comentários, né? Pode sim. Além de poder participar, vai estar participando do sorteio, quem sabe leve esse livro para poder conferir o que a gente está falando hoje aqui e depois poder conferir no livro, né? Então, o pessoal pode ir lá no comentário e participar aqui. Né? Então, psicologia positiva é um ramo da psicologia, assim como é a terapia cognitivo-comportamental, assim como é a psicanálise, né? São todas psicologias, mas áreas diferentes. E o que difere a psicologia positiva, então? A psicologia, quando ela surgiu lá no final do século XIX, ela surgiu para tratar o transtorno mental, ou seja, a doença mental. As pessoas que tinham alguma patologia mental, principalmente grave, né, que surgiu para tratar doenças graves, a histeria, principalmente naquela época, que hoje já nem se fala mais, mas no momento que a psicologia surgiu, foi para tratar isso. E realmente o foco da psicologia era a doença mental. Até por isso que hoje a gente ainda tem muito preconceito. Né? Você deve ter ouvido falar, todo mundo ainda ouve falar que psicólogo é para louco. Né? Eu não preciso de psicólogo porque psicólogo é para louco. Sim. Ouve-se muito, na verdade. Ouve-se muito e é extremamente prejudicial. Sim. Né? Porque tira a possibilidade de várias pessoas ter acesso a algo que poderia ajudar elas. Mas a pessoa que fala isso, ela está presa há 100 anos atrás, ela está presa ainda no século XIX. Então, a psicologia foi evoluindo, ela surgiu para tratar a doença mental e depois ela começou a trabalhar também a higiene mental. O que seria a higiene mental? Seria a ideia de prevenção. Começou-se a ir além simplesmente da doença. E conforme a psicologia foi evoluindo, principalmente depois da Segunda Guerra, ela começou a trabalhar também o bem-estar. Surgiu lá com a pirâmide de Maslow, começou a se perguntar também o que levava o ser humano não somente ao adoecimento, mas também ao bem-estar. E depois da década dos anos 90, surgiu a ideia da psicologia positiva. Por quê? Porque os cientistas começaram a se perguntar também o que fazia uma pessoa feliz. Se antes se estudava as patologias para entender o que levava a pessoa ao adoecimento, para compreender o adoecimento e ajudar as pessoas a evitar chegar lá, começou a se buscar também entender as características positivas das pessoas. Ou seja, o que uma pessoa feliz e realizada tem de característica, ou seja, o que ela faz que faz ela ser feliz e ter mais bem-estar e ser mais satisfeita com a vida. Para quê? Para entender o que essas pessoas fazem para poder replicar. Ou seja, se eu entendo o que faz uma pessoa ter um melhor desempenho, uma pessoa ser mais satisfeita com a vida e uma pessoa ser mais feliz, se eu compreendo o que faz ela chegar a esse estado, eu posso reproduzir para mais pessoas. E é isso que a psicologia positiva faz. Então ela surge ali entre a década de 90 e os anos 2000 com uma nova vertente de estudo. Uma vertente que se detém a estudar os aspectos da felicidade, os aspectos do bem-estar do ser humano. Como eu disse, para entender o que faz um ser humano feliz e a partir disso poder replicar, poder levar para mais pessoas. Então começou a se fazer diversos estudos assim para entender o que faz uma pessoa feliz. E aí que surgem esses estudos que vão embasar tudo que eu falo, muitas coisas do que eu falo aqui. Por exemplo, aqui eu vou falar sobre a gratidão. A gratidão hoje já tem diversos estudos dentro da área da psicologia positiva que demonstram o quanto a gratidão interfere nos graus de satisfação da pessoa com a vida. O quanto ela impacta a qualidade de vida de uma pessoa. Então, os estudos provam que a gratidão faz a diferença e, além disso, a psicologia positiva também cria técnicas para ajudar a pessoa a aumentar os seus níveis de gratidão. Então, esse que é o interessante da psicologia positiva. Ele não só mostra o quanto é importante para a saúde mental da pessoa, mas também ajuda a pessoa a desenvolver essa área da sua vida. E aí eles vão fazendo com vários hábitos. O perdão também é uma área da... Eu queria entrar nesse assunto. Você falava em gratidão e perdão, acredito que sejam duas coisas que podem melhorar bastante também a saúde emocional das pessoas.
Eu vi alguns relatos e já li alguma coisa sobre, principalmente o perdão. E ele alivia muito as pessoas que foram, de certa forma, magoadas, né? Como fazer para, vamos dizer assim, perdoar alguém que tenha te machucado, alguém que tenha sido, de certa forma, vamos usar um exemplo, alguém que tenha sido rude ou alguém que tenha feito algo para você. Existe um caminho para se trabalhar esse perdão? Existe um caminho e é muito importante que ele seja trilhado, né? Também a psicologia positiva ela tem feito vários estudos nessa área sobre o perdão e vem se comprovando também, cada vez mais estudos comprovam o impacto que o perdão tem na saúde mental da pessoa, o quanto o fato de perdoar situações do passado, perdoar outras pessoas ou até perdoar a si mesmo, impacta positivamente a saúde mental. E eles também têm comprovado o quanto a característica pessoal de guardar mágoa ou guardar rancor impacta negativamente a saúde mental da pessoa. Então, a ciência da psicologia positiva já tem comprovado a questão do perdão, já tem comprovado seus impactos na saúde mental e eles também desenvolvem técnicas para ajudar a pessoa a perdoar. Por quê? Porque se fosse somente a questão de falar em perdoar, então já estaria tudo resolvido. Ficou comprovado então que o perdão é importante, então simplesmente as pessoas decidem perdoar e está resolvido. Só que a gente sabe que não é bem assim que funciona. Não é por aí, né? Porque perdoar não é só uma decisão, porque é um processo muito difícil e ele não é muitas vezes consciente. Só que o que acontece? O primeiro passo é decidir conscientemente eu quero perdoar. Então esse é o primeiro e mais importante passo, a pessoa decidir, eu não quero mais carregar esse peso, eu não quero mais que isso faça parte da minha vida, eu quero perdoar. Porque a partir daí ela vai poder iniciar um processo de perdão, né? E já existem assim diversos estudos nesse sentido de ajudar as pessoas nesse processo de perdoar, né? Porque se sabe que é um caminho muitas vezes longo. Então depois que a pessoa toma essa decisão de perdoar, ela vai ter mais ainda um caminho a seguir, que é conseguir realmente perdoar e não falar somente isso da boca para fora. Porque muitas vezes o que a gente percebe, a pessoa diz, não, eu perdoo, mas na verdade ela ainda continua guardando mágoa, continua guardando rancor, então aquilo continua prejudicando. Então, além de estudar o impacto do perdão na saúde mental, a psicologia positiva também desenvolveu técnicas que ajudam a pessoa nesse processo. Essa que é a parte legal, né? Isso que é colocado também aqui no livro, né? Muito interessante. Agora, acredito eu que saindo um pouco do livro, você também tem formação em coach e PNL, né? São dois assuntos que da primeira vez que você participou com a gente aqui, acabamos não tendo tempo para falar sobre. E eu gostaria de entrar um pouco, já que a gente está falando na questão de perdão e essas coisas, no PNL, que eu sei que tem algo a ver também, que é a programação neurolinguística, né? Que fala muito sobre bloqueios e traumas. Qual que é a principal diferença do PNL, que é uma terapia, para a psicologia em si? Existe uma diferença ou isso faz parte da psicologia? Eu sou leigo, então gostaria de entender um pouco mais como que funciona isso. Então, a PNL é uma técnica que é utilizada em alguns tratamentos. A psicologia é uma ciência, né? Psicologia vem de psique, que é alma, e logia é estudo. Então, ela na sua etimologia já vem descrito o que é a psicologia, o estudo da mente humana, o estudo da alma. A PNL, o que é? É programação neurolinguística. A PNL parte do princípio de que a nossa mente é como se fosse um programa de computador. Então, é programação de você programar a mente através da linguagem. Então, isso significa que a PNL parte do princípio de que você pode programar a mente através da linguagem. E por isso que ela desenvolve técnicas onde, através da linguagem, ela vai reprogramar a mente. Se você quer um exemplo do que é uma técnica de PNL, como se reprograma a mente através das palavras. Imagina que tem uma criança na sala com o vô, e o vô dessa criança está sentado lá, triste, meio desanimado, e aí essa criança vem até a cozinha e pergunta para a mãe, o que é programação neurolinguística?
e a mãe fala para o filho, você está vendo que o teu avô tá triste, tá desanimado? Aí a criança diz que sim, né? Aí a mãe diz, então vai lá para esse avô e pergunta para ele do que ele gostava de brincar quando era criança. E aí o neto vai lá, pergunta para o avô do que ele gostava de brincar, e o avô começa a contar sobre as brincadeiras que ele brincava, começa a fazer algumas brincadeiras com o neto, ou seja, ele começa a acessar memórias felizes do passado, das brincadeiras dele, e reprograma a forma com que ele está se sentindo naquele momento. E aí aquele avô que estava triste, desanimado, já fica todo animado, brincando com o neto, lembrando de situações alegres do passado. E aí, depois que o avô está animado e está ali brincando, todo feliz, a mãe chama o filho e pergunta para ele, você está vendo que teu avô agora está animado? E aí a criança diz que sim, e a mãe fala, então você reprogramou a mente dele através da tua linguagem. Porque quando ele pergunta para o avô, quando ele leva o avô a acessar lembranças positivas do passado, ele leva o avô a se sentir melhor. Então, através da linguagem, ele reprogramou a forma com que a pessoa está se sentindo. Então, é isso que a programação neurolinguística faz. Ela reprograma o cérebro, de alguma forma, através da linguagem. Então, na programação neurolinguística, se tem muito essa questão da comparação entre o funcionamento da mente humana com o funcionamento de um computador. Ou seja, ele é programado para determinadas ações e você pode reprogramar ele através de técnicas de fala. Né? Muito interessante. O PNL em si é um modelo de terapia que eu me interesso bastante. Eu acho muito interessante o assunto e a forma como que ele é abordado. Né? Até li alguma coisa sobre, mas assim, nada muito aprofundado, né? Nada que fosse muito, vamos dizer assim, agora me fugiu a palavra, mas mais profissional, algo mais sério, assim. Eu dei uma pesquisada meio por cima do que se tratava. Tem técnicas muito interessantes que são muito utilizadas e muitas vezes a gente nem percebe. Tem uma técnica da PNL que se chama ancoragem. O que significa ancoragem? Você cria um estado mental e cria um gatilho onde você ancora aquele estado mental. Por exemplo, você quer ter um estado mental que você quer acessar um estado mental de autoconfiança. Então você pega um momento em que você teve muito autoconfiante, você foca naquele momento, ou seja, você revive aquele momento e aí você cria um gatilho, por exemplo, bater palma. E aí você ancora o sentimento de autoconfiança com bater palma. E depois que você treinar tua mente, toda vez que você bater palma, você vai acessar aquele gatilho de autoconfiança, e aquela autoconfiança vai voltar. Então é uma ferramenta muito legal e muito utilizada. Por exemplo, você já viu o Cielo, o César Cielo, que como ele bate no peito antes de pular na piscina, aquilo é ancoragem. Porque ele está buscando acessar os estados mentais dele no treino. Ou seja, ele batendo no peito é uma forma de acessar os estados mentais que ele acessou no treino. Você já viu o Cristiano Ronaldo, quando ele batia falta, que ele tinha aquele costume de puxar o calção de determinada forma? Na verdade, isso não era só uma brincadeira ou um simples hábito. Era uma forma dele acessar um estado mental de concentração no treino. Ou seja, ele treinava e onde ele se sentia assim mais confiante, na melhor performance, ele usava aquilo como um gatilho para toda vez que ele fosse bater uma falta, ele acessar aquele estado mental de concentração. E isso são diversos exemplos assim que profissionais utilizam. E às vezes a gente acha que é só hábito, que é só um cacuete, mas na verdade a pessoa está utilizando aquilo como uma ancoragem. Mas isso também não é um trabalho de um dia para o outro que o cara vai conseguir fazer uma ancoragem dessa. É algo já mais desenvolvido, um troço mais pensado. Como é que funciona isso mais a fundo, assim? Como que eu consigo criar isso de certa forma? Então pode ser algo assim que você vai acessar um estado mental que você já viveu. Por exemplo, vamos pensar, primeiro a gente precisa pensar em qual o objetivo. Sim. Qual o estado mental que você quer ancorar? Eu quero ancorar autoconfiança, né? Para que quando eu abrir o programa aqui eu vou estar confiante, vou estar bem confiante em mim e na minha capacidade de desenvolver o programa. Aí a gente vai sentar
e você vai pensar em um dia onde você sentiu assim que o programa foi o máximo, que você achou assim que foi muito bom e que você se sentiu muito confiante. Aí a gente vai num processo quase de hipnose, né? Mas vai te levar a voltar mentalmente naquele dia, né? E você sentir novamente o que você sentiu naquele dia, toda aquela autoconfiança, e aí você vai fazer algum gesto, pode ser bater com as mãos, pode ser bater no peito, e aí você vai ligar aquele sentimento que você teve de autoconfiança ao gesto. Porque aí toda vez que você fizer o gesto, a tua mente vai acionar aquele estado mental. Você percebe que o gesto é um gatilho para acionar determinado estado mental. Vamos pegar coisas que acontecem no nosso dia a dia, né? Tem músicas que um dia você ouviu e você estava triste. O que acontece quando você ouve aquela música? Você fica triste. E aí você fala, tô triste hoje, não sei porquê. Você nem percebe que foi uma música que acionou aquele gatilho, que fez você lembrar de um estado mental de tristeza. E isso também pode servir para coisas que te levam a estados mentais de alegria, né? Você ouve uma música que te leva a lembrar de um dia que você se sentiu feliz. Por que acontece isso? Porque o nosso cérebro ele é atemporal, ou seja, quando eu lembro de uma situação do passado, eu trago para o presente os mesmos sentimentos que eu senti no passado. Então, quando eu lembro de um episódio triste, eu trago essa tristeza para o momento. Quando eu lembro de um episódio feliz, eu trago essa felicidade para o momento. Então, quando a gente lembra de uma situação no passado, a gente traz aquele sentimento para o presente. E por que isso é tão presente, por exemplo, na depressão? Porque na depressão, a pessoa tende a ficar ruminando situações ruins do passado. Então, ela fica ruminando sentimentos ruins de coisas que já passaram, mas esse sentimento vem para o presente. Então, quando ela lembra de coisas ruins que aconteceram, todo aquele sentimento ruim volta para o presente. Então, você percebe que o dia inteiro a gente está trazendo situações que a gente ancorou sentimentos no passado, que a gente ancorou estados mentais, a gente está trazendo para o presente, mas a gente colocou gatilhos que a gente não percebe. Por exemplo, da mesma forma que tem estados mentais positivos, tem estados mentais de vergonha. Aí tem uma pessoa que um dia foi falar em público e não lembrou de uma palavra, aconteceu alguma coisa e ela ficou extremamente envergonhada. Ela se sentiu muito mal com aquilo. Aí toda vez que alguém fala em falar em público, ela traz todo aquele sentimento ruim de volta. Ou seja, ela criou um gatilho num estado mental de vergonha. Então você percebe que a gente é como se fosse um interruptor da mente, onde você troca de canal a partir de gatilhos. O dia inteiro a gente está fazendo isso. Então a gente pode programar a mente, por exemplo, estou me sentindo desanimado, eu quero me sentir mais animado. Aí o que me animou no passado? O que me deixa animado? Tal música, coloca aquela música. Né? Conversar com tal pessoa, assistir tal vídeo. Né? Você pode começar a buscar gatilhos que te levem para o estado mental que você quer. E evitar gatilhos que te levam para o estado mental que você quer evitar. Então, evitar músicas que te deixam triste, evitar lugares que te trazem lembranças tristes, evitar coisas que despertam em você algum sentimento que você não quer ter no presente e que você já teve no passado. E do contrário também, buscar lugares, buscar gatilhos, buscar coisas que despertem em você sentimentos positivos que você já teve no passado e quer ter de novo no futuro. Então você percebe que a PNL te traz essas técnicas para ajudar no dia a dia. Né? É uma forma de acessar estados mentais. E aí tem vários profissionais que usam e a gente não percebe. Né? Quando a gente vê o Cristiano Ronaldo erguendo o calção, a gente acha que é uma brincadeira dele, que é um hábito dele. Mas na verdade tudo aquilo é pensado, tudo aquilo é treinado para que naquele momento ele consiga estar totalmente focado na falta que ele vai bater e consiga acessar o melhor estado mental dele naquele momento para ter o melhor desempenho, para conseguir um padrão de desempenho. É por isso que o cara sempre praticamente tem uma qualidade excepcional. É por isso que ele consegue manter um padrão, porque o estado mental dele atinge um padrão de excelência. Ele trabalhou, de certa forma, uma maneira de se manter 100% concentrado nesses momentos, né? E conseguir sempre acessar um estado mental de excelência. Isso é muito interessante, cara. E o poder do cérebro humano é incrível, né? A capacidade que tem
pensamento e o cérebro humano é fora do comum. É algo que deixa o cara sem palavras, para te falar a verdade. É algo fantástico, né? A capacidade do cérebro humano e aquilo. E a gente está falando aqui só daquilo que a gente conhece, daquilo que já foi estudado. E grande parte da capacidade humana ainda é desconhecida. Tá, mas e agora falando nisso aí, aquele lance de usar uma certa porcentagemzinha mínima do cérebro humano, isso aí faz sentido mesmo ou é conversa? Essa questão, né, já foi muito falada sobre o tal do usar os 10% da capacidade cerebral. Exato. Só que, na verdade, isso é um mito. É um mito que surgiu lá na década de 80, através de um autor que colocou a hipótese de que o ser humano utilizaria somente 10% do cérebro e isso se espalhou. Uhum. Só que, na verdade, o órgão humano, o cérebro, ele é um órgão muito caro, né? Ele gasta muita energia. Né? Ele representa 2% da massa corporal e gasta 25% da energia. Então, na evolução humana, não se evoluiria um órgão assim com uma capacidade ociosa com um custo tão alto. Então, não teria por que ter uma 90% de desuso do cérebro e ele ter tanto custo para o ser humano do ponto de vista evolutivo. Então, a gente usa a capacidade do cérebro que a gente tem acesso. Só que, claro, que tem muita coisa relacionada ao cérebro que a gente ainda desconhece. Né? Capacidades que a gente tem, formas de funcionamento que a gente desconhece. Né? Então, tem muito ainda para se desenvolver em relação ao cérebro humano, em relação à nossa capacidade. Mas hoje a gente já usa tudo aquilo que está à nossa disposição. O ser humano pode ainda continuar evoluindo e, por exemplo, utilizar a inteligência artificial para aumentar a sua capacidade. Mas não que alguém, esse cara, por exemplo, está usando 30%, aquele usou 40%, né? Que pessoas conseguiriam ter um acesso a capacidades que outras não conseguiriam. Né? Todos nós temos a mesma capacidade, mas alguns, claro, que usam de forma mais eficiente que outros. Né? Só que o que acontece em relação ao nosso funcionamento mental? Tem muitas coisas que ainda estão sendo estudadas e a gente ainda não conhece. Por exemplo, a questão da intuição, por exemplo, capacidades mediúnicas, por exemplo, questões assim, ligações entre cérebros, como se eles tivessem uma ligação de Bluetooth, onde uma pessoa poderia ter alguma forma de contato com outra, situações que a ciência ainda não consegue explicar. Por exemplo, foi feito um estudo onde se colocava pessoas que eram muito ligadas emocionalmente, mãe e filho, por exemplo, se colocou em salas separadas e quando o filho sofria algum gatilho de dor, a mãe sentia também. Pessoas com uma ligação, então isso mostra que o cérebro de alguma forma eles estavam conectados. E já tem estudos que vêm demonstrando isso. E aí eu trago isso também no livro, no capítulo de espiritualidade. Por quê? Porque hoje a ciência da psicologia positiva ela vem demonstrando através de diversos estudos o quanto ter uma espiritualidade desenvolvida favorece a saúde mental. Né? Inclusive porque tem muitas coisas que a gente ainda não compreende. Sim. Tanto sobre o universo conhecido e desconhecido, como também sobre o próprio funcionamento humano. Então é um grande engano a gente achar que a ciência já sabe tudo sobre tudo. O conhecimento que a ciência tem sobre o cérebro, por exemplo, apesar de já ter evoluído muito, ele ainda é muito pequeno, ainda explica poucas coisas. E aí que entra a questão da espiritualidade, que é acreditar na possibilidade de algo maior. Acreditar de que existe algo, mesmo que esse algo esteja além da nossa capacidade de compreensão. Para você ter uma ideia, hoje no universo visível, que é a matéria, né, aquilo que a gente enxerga, a gente só tem acesso a 5%. Então 95% do universo material ainda é desconhecido. Então a gente praticamente tem acesso a muito pouco sobre o que é o mundo ao nosso redor. Então eu acredito que seja muita arrogância alguém chegar e dizer não, é só isso que existe e a gente já conhece tudo que existe para conhecer. E a espiritualidade trabalha na questão da humildade de que talvez exista algo que está além da nossa capacidade de compreensão. E a pessoa que desenvolve a espiritualidade, ela abre esse campo. Ela começa a acreditar em algo transcendental, algo que vai além dela.
né? E isso vem sendo provado que aumenta muito a satisfação da pessoa com a vida e deixa ela muito mais preparada para enfrentar eventos adversos. Ou seja, uma pessoa espiritualizada, ela tem maiores níveis de satisfação com a vida e ela tem uma maior capacidade de enfrentar dificuldades. Então, por isso que tem um capítulo aqui no livro que fala sobre espiritualidade e fala sobre a importância de desenvolver a espiritualidade. Porque desenvolver a espiritualidade não é necessariamente acreditar em algo que lhe é dito pelos outros. Não é necessariamente entrar para uma religião. Desenvolver a espiritualidade é buscar internamente as respostas para essas questões que a gente está conversando aqui. É internamente buscar compreender quem eu sou, o que eu sou, qual é o meu papel nesse mundo, né? O que eu represento no mundo transcendental, né? De onde eu vim, para onde eu vou. Então a espiritualidade ela leva a esses questionamentos mais profundos. Né? Por isso que é tão importante desenvolver ela para ter uma saúde mental. E por isso que ela é um dos pilares aqui também do livro. Com certeza. Aproveitando o gancho do livro e do funcionamento do cérebro, eu vi há um tempo atrás alguma coisa, não sei se era um vídeo ou se era um noticiário ou algo do tipo, que ligava a leitura como uma forma de prevenção do Alzheimer. Tem algum estudo sobre isso? Sabe me dizer se tem alguma ligação entre os dois ou não? Por exemplo, quem costuma fazer leitura de livros, principalmente, que tem menos chances de desenvolver essa doença. Então, o Alzheimer ele tem um fundo genético, né, que não tem como prevenir, mas o que acontece é que quando a pessoa utiliza mais a mente, ele tende a retardar o aparecimento. Tem estudos que comprovam que, por exemplo, uma pessoa que estava programada geneticamente para desenvolver Alzheimer aos 70 anos, o fato dela aprender uma segunda língua vai retardar em 5 anos esse aparecimento do Alzheimer. Capaz. Ou seja, a pessoa estava programada geneticamente para desenvolver o Alzheimer aos 70, mas como ela aprendeu uma segunda língua, ela vai desenvolver aos 75. E aí a gente está falando de 5 anos a mais de qualidade de vida, o que faz muita diferença. Isso só por ter aprendido mais uma língua. Só por ter aprendido mais uma língua. E com certeza a leitura... O cara fala só como se fosse simples. Mas realmente teriam tantas outras formas de exercitar a mente que como, por acaba exemplo, sendo leitura, só, né? Pode falar. Não, só para complementar essa situação, né, o nosso cérebro ele é como um músculo. Uhum. Né, e quando você deixa de utilizar um músculo, ele atrofia. Uhum. É isso que a gente percebe assim muitas vezes em idosos. O que acontece? Depois de certa idade eles param de aprender, param de ver coisas novas, param de estimular o cérebro, e isso faz esse cérebro atrofiar e vai perdendo capacidade. E você pega pessoas que continuam estudando, continuam aprendendo, continuam lendo, continuam estimulando o cérebro, e elas conseguem se manter ativas cognitivamente até por mais tempo. Porque o que acontece? O cérebro é como um músculo, então se você estimular, ele vai se manter forte. Se você não estimular, ele vai atrofiar. E com a cognição, com o pensamento também é assim. Por isso que a leitura é uma excelente ferramenta para as pessoas se manterem ativas cognitivamente, para a pessoa ter um envelhecimento mais lúcido. E é por isso que eu também, de certa forma, escrevi o livro, porque eu acredito muito no poder da leitura. E o que acontece agora com o surgimento das telas, com o surgimento das tecnologias, se teve a impressão de que o livro acabaria. Ou seja, agora todo mundo vai ler só no tablet, e-book. Só que o que eu percebo e o que eu acredito que vai acontecer é um movimento contrário. Cara, eu não consigo ler, desculpa te interromper, mas justamente. No celular sem chance. E eu também sou um que tentei por muitas vezes ler no e-book, mas não consigo. E nada vai mudar essa experiência que você tem de pegar e folhear um livro, porque não é somente a leitura, é a experiência que você tem com o livro. Sim. E nada vai substituir isso. Por isso que eu acredito que vai começar a ter um movimento de volta à leitura dos livros físicos. Porque o e-book ele não está conseguindo cativar os leitores da forma que um livro cativava. E a leitura, ela não só previne a degeneração cognitiva, não só previne doenças na terceira idade, doenças cognitivas na terceira idade,
como ela também ajuda as pessoas de qualquer idade. Porque o que acontece? O livro ele não só aumenta o repertório da pessoa quando ela vai escrever, quando ela vai falar, mas ele aumenta o repertório cognitivo da pessoa. O que significa? Quando a gente está conversando internamente, a gente está praticamente metade do nosso dia, a gente passa num diálogo interno. A gente está conversando com nós mesmos. E isso define como a gente vai se sentir e como a gente vai estar. Achei que era só eu que conversava comigo. Não tem problema nenhum. Até tem uma piada que diz, né? Não tem problema nenhum se você conversa com as plantas. Né? O problema é quando elas começam a responder. Então, se você conversa com as plantas e elas não respondem, tá tudo certo. Tá de boa. Então, por isso que eu falei que eu acredito muito no livro físico, e esse foi um dos motivos que me fez escrever um livro, é que as pessoas vão voltar a tomar gosto pela leitura. Porque, como eu disse, quando a pessoa lê, ela aumenta esse repertório interno, que vai aumentar a capacidade que a pessoa tem de pensar, a capacidade que a pessoa tem de lidar com as próprias emoções. Então, a pessoa que lê, ela aumenta não só o repertório que ela tem para escrever ou para falar, mas ela aumenta também o seu repertório interno para pensar sobre si e pensar sobre o mundo. Então, um livro, a leitura, ela faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Então, eu sempre incentivo todas as pessoas próximas de mim, incentivo pacientes, incentivo todos aqueles que eu posso para que as pessoas leiam. E quanto mais lê, melhor. Porque vai aumentar o vocabulário externo e o vocabulário interno. Vai aumentar as condições que a pessoa tem de lidar com os desafios internos e externos. Então, a leitura faz toda a diferença. E é por isso que eu acredito no poder do livro, e principalmente do livro físico. Com certeza. E não tem, como você falou, a experiência de tu pegar o livro na mão e ler não se compara com a do e-book, com certeza. No celular é muito fácil tu ter uma distração, né? Tu vai começar a ler aí qualquer notificaçãozinha de aplicativo, aí tu já perde foco, já tá... Ainda mais, como por exemplo eu, que já me perco no meio da leitura, né? Eu tô lendo aqui, eu tô lá Então o cara tem que voltar às vezes um parágrafo para recomeçar a leitura, porque leu o parágrafo inteiro, mas não sei como, só cruzou o olho por cima. Mas, então imagine no celular. Então eu prefiro muito a leitura do livro em si. E você que quer exercitar a mente, então, que é um músculo, né? Tá aí, ó. Já comenta na live aí. Já manda seu comentáriozinho com o nome lá, nome completo. Vai participar do sorteio deste livro e de um brinde surpresa do Cicobi hoje. Quem quiser adquirir esse livro, Guilherme, como que faz para comprar? Ele está disponível na livraria IP das Letras para comprar online, e aqui em Criciúmal está disponível no papelão e está disponível na Videolar. Então, quem tiver interesse, em Três Passos está disponível na livraria Vitrola. Então, no âmbito físico, ele está disponível nesses 3 lugares e também na internet. Tá. Então, consegue comprar online, e quem é daqui ou da região pode ir se dirigir então até as livrarias. Consegue comprar direto contigo também, não? Também. Né? Se quiser autografado, quiser algo diferenciado, também tem. Ou comentando na live para ganhar no sorteio. Né? Só comentar aí que vai... Hoje, quem tiver com bastante sorte vai ganhar. Cara, tu falou antes um negócio que me chamou um pouco a atenção. E que eu tenho bastante curiosidade, mas não sei se é a tua área, também não quero te botar numa fria, tá? Que é a tal da hipnose. Isso realmente existe e funciona? Ou também é só conversa ou encenação? Então, a questão da hipnose. A hipnose ela existe, mas dentro da psicologia ela é muito controversa. Porque ela acessa áreas da nossa mente que ele não sabe lidar direito e não sabe como funciona direito. A hipnose ela foi muito utilizada no início da psicologia. Freud, por exemplo, ele usava muito a hipnose. Só que o que aconteceu? Ele começou a perceber que ele acessava estados mentais que ele não conseguia controlar e não conseguia entender, e aquilo não estava trazendo benefícios para o paciente, porque era uma coisa que fugia do controle dele. Sim. Então ele parou de utilizar, e eu assim tenho minhas ressalvas em relação à hipnose, porque você vai acessar estados mentais que você desconhece e você vai trazer muitas vezes coisas para o consciente, para a memória da pessoa, que você não sabe quais os impactos que vai causar. Que de certa forma não deveriam estar ali. Né? Não deveriam estar ali. Tanto porque a pessoa muitas vezes não está preparada para lidar com aquilo, ou porque são questões que muitas vezes são criadas.
Porque existe algo na psicologia que também é fantástico, que são as memórias falsas. Já foi provado através de estudos que é possível a pessoa criar uma memória falsa. Ou seja, eu posso implantar uma memória em outra pessoa, ou de alguma forma pode se implantar a memória em outras pessoas. Foi feito um estudo muito sério em relação a isso nos Estados Unidos, porque lá se utilizavam muito testemunhas para julgamentos e tudo mais, e aí foi feito esse estudo para provar que muitas vezes até um crime, por exemplo, que foi muito divulgado na mídia, tinha o potencial de criar memórias nas pessoas. Ou seja, teve um crime que aconteceu num shopping, aí a pessoa assistiu várias vezes na TV, quando vê ela começa a lembrar que ela estava lá, mesmo sem nunca ter estado. Talvez alguma coisa que criou um gatilho, um sonho que ela teve, alguma coisa criou uma memória que não existe. E isso é um fenômeno da psicologia muito estudado e é uma realidade. Então, hoje existe esse perigo de você criar memórias falsas. Então, você pode, através da hipnose, acessar coisas que a pessoa não vai conseguir lidar conscientemente, ou você pode criar memórias falsas que vão trazer para a consciência dela traumas que nem existiam. Pode, na verdade, prejudicar ao invés de ajudar. Justamente. Então, vamos pegar casos extremos, né? Você criar uma memória falsa de um abuso que não existiu. Sim. Você vai, através da hipnose, fazer a pessoa ter acesso a uma lembrança de um dia, alguém foi lá e abraçou ela, e ela começa a pensar naquele abraço e já começa a lembrar de coisas mais pesadas que, na verdade, não aconteceram, mas a memória dela começa a trazer aquilo. E, às vezes, um processo de hipnose pode trazer situações assim, embaralha com pensamentos, com sonhos e tudo mais, e acaba trazendo para o consciente uma situação que não aconteceu de fato, mas que tem um potencial de gerar trauma muito grande. Então, eu já atendi pacientes assim que vieram de processo de hipnose e lidavam com traumas e que a gente não sabia mais se aquele trauma realmente era realidade ou era uma lembrança criada no processo de hipnose. Sim. Por isso que a hipnose existe, né? Hoje existem várias evidências, vários tipos de hipnose, né? Existem hipnoses mais profundas, onde a pessoa realmente desliga, existem hipnoses, né, onde a pessoa pode fazer, por exemplo, uma meditação guiada, é uma forma de hipnose, onde você vai ficar num estado mental de consciência menos alerta e você vai acompanhar aquela voz, é uma forma de hipnose. Só não é uma hipnose profunda. E essa é uma forma de hipnose mais benéfica porque ela não traz os riscos, né? Sim. Então, a hipnose profunda ela é muito mais, traz muito mais riscos, né? E realmente é real. Agora, a utilidade dela na clínica que é contestada. Então, ela realmente funciona por quem saiba fazê-lo, né? Mas... Então, na psicologia em si não se utiliza, então, pelo fato de que pode ser prejudicial ao invés de ser benéfico. Justamente. Mas muito interessante isso que você falou das memórias falsas. Acredito que o que possa trazer isso também são entorpecentes, né? Drogas e outros. Acredito que também tenham esse poder de gerar memórias que não tenham acontecido de fato. E, inclusive, desencadear estados psicóticos, né? Então, esse é um assunto muito importante até para a gente tratar em live aqui. O que acontece? Em algumas pessoas, os alucinógenos, as drogas, ela tem a capacidade de desbloquear estados psicóticos. Ou seja, a pessoa ela tinha uma vida normal e aí, através das drogas, ela entra no estado psicótico e não consegue sair mais, porque aquelas drogas desbloquearam esse estado psicótico. Então, é muito perigoso o uso da droga porque você não sabe qual vai ser o efeito que ela vai ter na tua mente. Então, muitas vezes a pessoa entra com esse intuito de ter um uso recreativo, mas os impactos são muito mais profundos. E aí a gente tem vários casos de esquizofrenia que são desencadeados pelo uso de drogas. O que acontece? A pessoa já tinha uma tendência a desenvolver esquizofrenia. Mas era de certa forma controlado. Justamente, assim. Ela conseguia se manter estável. Ela estava ali tendo um funcionamento normal, né, e talvez nunca desenvolveria esquizofrenia. Mas a droga faz ela instaurar esse quadro.
Vamos imaginar que a realidade é uma parede. E essa parede é o que nos afasta da loucura, digamos assim. Essa parede. E numa pessoa saudável mentalmente, essa parede é bem estruturada. Então, a realidade dela se mantém bem presa àquilo ali. Uma pessoa quando usa droga, por exemplo, ela pode quebrar essa parede. Aí se a pessoa já tem uma parede que é mais fina, mais frágil, a droga vem e destrói. E aí a pessoa perde o controle sobre a realidade e começa a ter, né, a perda da capacidade mental. Isso pode acontecer também com traumas muito fortes, assim, também podem derrubar essa parede, assim, que mantém o estado mental, que mantém o contato da pessoa com a realidade. Cara, esquizofrenia e psicopatia são duas coisas totalmente diferentes ou elas têm ligação? Totalmente diferente. A esquizofrenia é uma mente repartida, né? A pessoa ela tem acesso a várias estruturas da mente, assim, na esquizofrenia a pessoa se sente repartida, ela se sente fragmentada, né? Então a pessoa vai ter alucinações, muitas vezes, na maioria das vezes auditivas, pode ter visuais também, né? Ela vai ouvir vozes, ela vai ter vozes de comando, ela, dentro dos vários tipos da esquizofrenia, ela pode se sentir perseguida, né? Ela pode se sentir megalomaníaca, né? Então a esquizofrenia ela quebra o contato da pessoa com a realidade, né? E pode a partir dali levar para vários caminhos, né? Tanto da paranoia quanto da megalomania, né? Mas é essa ruptura com a realidade. A psicopatia seria uma doença da mente. Isso foi muito popularizado em filmes, né, como sendo o psicopata, aquela pessoa sem escrúpulos, né, aquela pessoa que faz maldade, aquela pessoa que comete crimes. Mas hoje isso já está em desuso, porque psicopata seria o quê? Psico da mente, pata doente, ou seja, seria uma pessoa com a mente doente. E o que se sabe hoje através dos estudos é que essas pessoas elas são normais, elas não têm uma mente doente. O que elas têm é ausência de caráter, o que elas têm é ausência de moral, o que elas têm é ausência de freios morais. Então elas não têm um cérebro doente, por exemplo, elas compreendem o mundo como uma pessoa normal, só que elas não têm empatia, elas não têm, por exemplo, elas não sentem remorso, né? Então por isso que hoje se fala muito em sociopata, né? Que são pessoas que têm uma vivência doentia com a sociedade. Então são pessoas assim que causam muito mal ao mundo que o cerca. E hoje a gente tem cerca de 3 a 4% de pessoas com esse diagnóstico de sociopatia. Rapaz, que é tanto assim. Muitas pessoas. Só que que acontece? Tá, mas nem todas as situações têm ligação com crime, no caso, então. Justamente, por isso a gente acha, porque o cinema nos leva a pensar que o sociopata é aquele cara que mata, É o aquele criminoso. que comete crime. Só que, na verdade, pequena parte dos sociopatas, que são os conhecidos como psicopatas, eles cometem crimes. Sim. Por quê? Porque eles não são idiotas, né? E eles sabem que se ele cometer um crime, ele vai para a cadeia. E ele sabe que ir para a cadeia não é legal. Sim. Então, ele faz maldade, ele faz tudo aquilo que está ao alcance dele de poder prejudicar os outros, mas muitas vezes não comete crimes porque ele não quer ser preso, não é porque ele tem um freio moral. Aí que entra a questão da importância das instâncias do poder público de frear esse tipo de pessoa, né? Porque eles vão fazer toda a maldade que tiver ao alcance deles. Sim. Né? Mas desde que eles possam evitar a cadeia, evitar problemas para eles. E existe tratamento para isso? Não, até onde se sabe, um sociopata ele não tem tratamento porque é a forma de funcionamento cerebral dele. Porque ele não tem empatia, ele não tem a capacidade de sentir remorso, ele simplesmente visa o próprio benefício. Uhum. Imagina que ele está caminhando numa estrada e as outras pessoas, animais, tudo mais que tiver na frente dele são pedras. Se essa pedra estiver no caminho, ele vai chutar ela sem problema nenhum. Né? Então, inclusive tem uma metáfora que diz que o psicopata ele entende a letra da música, mas não compreende a melodia. Ele sabe racionalmente o que está dizendo, mas ele não entende o sentimento, porque ele não tem empatia nenhuma. É por isso que um psicopata faz tão mal à sociedade, porque ele simplesmente não se importa com as pessoas, não se importa
com a ética, não se importa se tiver que passar por cima de alguém para conseguir aquilo que ele quer. E é por isso que a gente vê muitas vezes essas pessoas conseguindo cargos altos, tanto na esfera pública, privada, porque são pessoas que não têm escrúpulo nenhum e são pessoas que passam por cima de tudo que for necessário para alcançar os seus objetivos. E realmente elas estão muito presentes na nossa sociedade. E é interessante estudar esse assunto até como uma forma de compreender e muitas vezes se prevenir em relação a outras pessoas, porque realmente o mal existe e muitas vezes ele está ao nosso lado e a gente tem que compreender para poder se defender, porque muitas vezes o que a gente pensa? A gente pensa a partir da nossa compreensão. Essa pessoa não faria isso, mas algumas pessoas simplesmente realmente fariam e fariam até mais do que isso. Porque elas não têm freios morais. Existe alguma forma de se identificar isso em alguém? Tem vários testes hoje que identificam. Então é possível identificar e também se tem essa ideia de que não tem cura. Não tem como curar um psicopata. Simplesmente é a forma de funcionamento dele e o que pode se fazer é tentar levar ele a conviver com a sociedade de uma forma menos prejudicial. Então, mas não tem tratamento. Não tem tratamento. Nem medicação, nada que... Não tem nada que possa interferir nisso. Né? Justamente. Mas então também não tem ação para isso. O poder público não tem o que fazer se não for um crime que a pessoa cometa. Enquanto a pessoa não comete um crime, não tem o que fazer. Né? E o que pode fazer é, depois que a pessoa cometeu algum crime, né, encarcerar para que não cometa mais. Sim. Mas não tem... Até filmes já trataram sobre isso, né? A questão de você fazer um teste e perceber se a pessoa é psicopata e a partir desse teste, então, prender ela antes dela cometer o crime. E isso é totalmente genético, então? Né? É genético. Não vamos dizer assim, não se desenvolve com o passar do tempo. Já nasce com a pessoa. Já nasce com a pessoa. pessoa. Não se cria um psicopata. Né? O que acontece é que a pessoa, às vezes, tem uma tendência genética, mas o meio, se ele é favorável, a pessoa não vai desenvolver aquela tendência. Mas, às vezes, o meio favorece o desenvolvimento. Né? Mas a pessoa já nasce com aquela tendência. Né? Então, a gente vê muitas vezes casos até de crianças já com essas tendências, né? Não existe a possibilidade de dar um diagnóstico para uma criança, né? Antes dos 18 anos não tem como se dar nenhum diagnóstico porque a pessoa ainda está em desenvolvimento. Mas o psicopata, muitas vezes, mesmo na infância, ele já começa a apresentar sinais. Né? Teve o caso ontem que aconteceu daquela criança que matou não sei quantos animais lá no... Pois eu vi isso na rádio hoje, cara. Então imagina a crueldade de uma criança de 9 anos, porque ela já deveria ter a capacidade de sentir a dor do animal. Então uma criança que vai lá e mata mais de 20 animais de forma cruel, não é determinante, mas existe uma grande tendência dela desenvolver esse mesmo comportamento na vida adulta se ela não for refreada. Refreada como? Através de leis, através de normas, porque você não vai começar a conseguir fazer ela sentir empatia se ela não tem essa capacidade. Se ela não tem a capacidade de sentir empatia, de sentir remorso, de sentir nada que seja moral, você não vai conseguir colocar isso nela. Você vai poder mostrar para ela que tem comportamentos que ela pode e que ela não pode. E mostrar para ela que determinados comportamentos serão punidos. Mas fazer ela ter aquele sentimento não tem como. Então o que acontece? Nem toda criança que tem um comportamento desse vai se tornar um psicopata. Né? Porque, como eu disse, até os 18 anos não tem como dar diagnóstico. Mas todo psicopata, quando ele é estudado na idade adulta, ele já apresentava sinais da infância. Então não é algo que vai se desenvolver a partir dos 20 anos, é algo que a pessoa já traz junto com ela, já vai dar sinais. Sim. Então é algo... Bem, todos os assuntos que a gente conversou aqui são interessantíssimos. Né? Então, com se você certeza. pegar a ideia das memórias falsas, né, PNL, tudo isso são assuntos assim muito interessantes para estudar, e quanto mais a gente vai estudando, mais a gente vai aprendendo e mais a gente vai vendo o quanto ainda tem por saber. É por isso que eu volto àquilo que eu disse antes, que é muita arrogância do ser humano achar que já sabe tudo que existe para saber. Sim. Eu acredito que eu sou materialista, eu acho que não existe mais nada além disso que a gente conhece. É muita ingenuidade e arrogância do meu ponto de vista, porque aquilo que a gente conhece sobre o funcionamento humano e sobre o universo, sobre a organização do universo, é algo assim muito pequeno dentro daquilo que a gente ainda pode conhecer. Então é muita arrogância achar que a gente já sabe tudo. Né? Sim.
Vamos aproveitar para fazer o sorteio, então? Tudo pronto lá já? Já está organizado, então. A Débora vai fazer o sorteio aí nos bastidores. E vai conseguir transmitir de lá a tela? Tá, então o pessoal já vai poder assistir aí o sorteio do livro e do brinde, né? Então são 2 sorteados. Nossa, 2 sorteios? 2 sorteios. Tá. Um livro vai ser. Um livro e o brinde. Sim. Tu dá palestra também, né? Também estou trabalhando com palestra nessa área da psicologia positiva, né? Psicologia positiva. E como é que faz para contatar ou contratar essa palestra? Contratar direto comigo nas redes sociais. O meu Face é Psi Guilherme Uman. O Insta também é Psi Guilherme Uman. E lá vai ter minhas formas de contato, né? E a palestra segue essa linha do livro, né? Sempre tratando sobre saúde mental nesse viés mais positivo, digamos assim, Bem-estar motivacional. mental. Eu busco trabalhar com motivacional que não seja um motivacional vazio, assim, no sentido de, basta acreditar que tudo vai dar certo, basta querer, né? Porque a gente sabe que não é assim, né? Mas existem formas de lidar com a realidade que vão te aproximar de um bem-estar. E é sobre essas formas que eu trabalho no livro e trabalho na palestra. Deu certo lá? Sim, vou fazer. Já tá filmando aqui. Tá, pode fazer lá então. O livro Amanda Cavarini Rose e o kit do Cicobi Mônica Letícia Albrenster. Tá, então o livro para Amanda Cavallini Rose e o kit do Cicobi para Mônica Letícia Albrenster. Mônica Letícia Albrinster. O livro retira lá na padaria Schneider, né? Isso, Tá. já deixei lá com o pessoal hoje. Já tá lá, então a partir de amanhã já pode retirar lá na padaria Schneider o livro. E o kit do Cicobi pode retirar diretamente com a gente lá na loja Use Technology no centro, na frente da prefeitura. Guilherme, eu quero agradecer novamente a tua participação e deixar, como eu já falei antes, as portas abertas para uma próxima oportunidade, porque são assuntos interessantíssimos, todos eles, né? Principalmente essa. Eu gosto muito da parte do PNL e achei muito interessante também o assunto da psicopatia, sociopatia e tal, que a gente estava conversando até agora há pouco. E, como eu falei, quero agradecer a tua participação. Se tu quiser deixar uma consideração para o pessoal aí, fica à vontade. Então, eu agradeço, Douglas, o pessoal aqui pela oportunidade de poder vir falar sobre esse livro aqui. Como eu falei no início, a realização de um sonho, né? E sempre tem assunto, né? Então, em nenhum momento, assim, eu tive essa pretensão de trazer tudo que eu tinha para falar aqui nesse livro, né? De terminar os assuntos aqui. Mas é uma boa parte daquilo que eu falo nas palestras, daquilo que eu falo, assim, com meus pacientes. Ou seja, é mais uma forma, mais um canal de comunicação, esse livro. E eu busquei, então, escrever dessa forma, escrever como se eu realmente tivesse sentado com o paciente ali na minha frente e conversando. Então, por isso que quem lê o livro vai perceber que é uma linguagem assim bastante acessível. Inclusive, eu tenho algumas imagens aqui e quem vai ler o livro vai perceber que essas imagens representam a mim, né? Que algumas frases eu coloquei aqui como um personagem que está dentro do livro, sempre trazendo essas frases. E quem lê com atenção vai perceber que esse personagem que se repete aqui sou eu, né? Na ideia de que eu estou aí conversando com quem está lendo, né? Então, esse aqui é o personagem que sempre vai aparecer, sempre trazendo alguma frase. Né? Então, ele vem complementar essa ideia de que nós estamos numa conversa, né? Então, eu acredito assim, que esse livro pode ser uma boa ferramenta para a pessoa alcançar um bem-estar, independente de como a pessoa esteja. Ela sempre pode desenvolver alguma coisa, sempre pode aprender algo. Então, eu acredito que essa seja mais uma ferramenta para isso, né? Agradeço aqui ao espaço para poder divulgar, né? Parabéns a quem ganhou o livro no sorteio, né? E quem quiser adquirir, então, pode entrar em contato, né?
E certamente a gente vai ter mais oportunidades de falar sobre outros assuntos aqui. Então está disponível nas livrarias aqui na cidade, em Três Passos, consegue comprar online e se pesquisar lá no Instagram, também entrar em contato contigo, com certeza vai conseguir adquirir o livro. Também tem. Uma leitura super indicada, então já vai lá, adquire o teu e faça essa leitura, com certeza vai ser gratificante. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, o Cicobi, a Padaria Schneider, o Guia Criciúmal e o Use Technology, que sem os nossos apoiadores isso aqui não funciona. E até semana que vem.